Olá, queridos alunos, sou a professora Franciane Paula, professora de Geografia no Fundamental 2. Espero que tudo esteja indo bem com vocês neste período de distanciamento social, que a saúde de todos aí na sua casa vá bem. Estou aqui para mais orientações aos estudos de vocês na disciplina de Geografia. Vou iniciar orientações para a resolução das atividades do PET volume 3 de Geografia no 7º ano, ok? Vamos acompanhar as orientações que tenho para vocês? O tema de estudos para a semana 1 do PET volume 3 é Dinâmicas da População Brasileira. Bom, como de costume, a apostila do PET trouxe um texto que fala sobre o crescimento demográfico. Crescimento demográfico é a mesma coisa que falarmos de crescimento populacional. Não é crescimento em estatura, tamanho, é crescimento em números, tá bem? Crescimento demográfico tem a ver com crescimento em números populacionais. Bom, depois que você fizer uma leitura bem atenciosa do texto, você pode ir na seção para saber mais, clicar no link, achar o vídeo que está ali no YouTube. É fácil, você clica no link e você vai entrar lá no YouTube e você vai ver um vídeo que também acrescenta explicações deste assunto, ok? Bom, vamos agora observar uma tabela que está na sua apostila, na página 44, e você, depois de observar essa tabela, vai responder as atividades de número 1 e de número 2. A tabela tem um título que diz Crescimento Vegetativo no Brasil, de 1940 a 2010. De 1940 a 2010. Então, preste atenção, o período que essa pesquisa foi feita. Ou seja, ela ficou pronta há 10 anos atrás. Então, nós não estamos falando de números deste ano, certo? Esta tabela, ela está organizada em 4 colunas. O período, os anos em que a pesquisa foi feita, taxa de natalidade, que é o número de nascimentos para cada grupo de 1000. A taxa de mortalidade, que é o número de mortes em um ano para cada grupo de 1000, a porcentagem dos que morreram. E o crescimento natural por cada grupo por 100. Veja que tudo está lidando com porcentagens. Depois que você ler, observar todos os dados que estão nessa tabela, então você vai responder a questão 1 e 2. A questão 1 pergunta: a população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em 2 processos: a diferença entre nascimentos e mortes e a diferença sobre imigração e emigração, que está relacionado com o número de pessoas que vieram de outros países e entraram neste país, ou o contrário, um número de pessoas que saíram deste país, que saíram, no caso do Brasil, e foram para outros países, passaram a viver lá. Com base nesta afirmação, escreva com suas palavras o que é crescimento natural ou vegetativo. Dica: no texto você vai encontrar boas pistas para ajudar a organizar a resposta da número 1. Qualquer dúvida, volta no texto também, certo? Vamos para 2? Responda. Agora nós temos o item A e B. A. Qual foi o período de maior e de menor crescimento vegetativo no Brasil? Lembra que crescimento vegetativo é uma diferença. Você tem que pegar o número dos que nasceram e também o número dos que morreram. Número de nascidos, número que aumentou da população e o número que diminuiu de mortes que houve na população. Tem que fazer uma continha matemática. Você olhando na tabela vai ficar bem mais fácil. Lá na tabela
as respostas já estão prontas. Você precisa fazer observação e coloca na resposta apenas o período que você vai encontrar na primeira coluna do lado esquerdo da tabela. Item B. Ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade do Brasil no período de 1940 a 2010, o que você conclui? Que ideia fica para você no final? Volta lá na tabela e confere. Taxa de natalidade, o número dos nascidos vivos no Brasil naquele período de 1940 a 2010 e confere a mortalidade também, como foi o número, o índice de mortes neste período. Que conclusão você tira? Será que foi maior o número, a taxa de natalidade? Será que foi mais alta, mais elevada de mortalidade? Será que nesse período de tempo a população brasileira diminuiu? Ou a população brasileira aumentou? Bom, essas perguntinhas eu estou fazendo para instigar você a pensar. Olha na tabela que ficará fácil. Vamos para a questão de número 3? Observe as fotografias acerca das composições familiares e faça o que é pedido. Então, vamos praticar a observação. Primeira foto do lado esquerdo, nós temos uma foto de uma família e essa foto, ela foi feita em 1911. Pense bem que faz tempo que a fotografia foi feita. Veja você que isto é feito em 1911, há mais de 100 anos atrás. No lado direito, nós vamos ver uma foto que também é de uma família, mas é do ano de 2019, em Belo Horizonte. Tem coisas semelhantes dessas duas fotos de família? Tem coisas iguais nessas duas fotos de família? A família de 100 anos atrás, de mais de 100 anos atrás, como as famílias das fotografias atuais, das famílias atuais. Depois que observou, vamos para os itens A e B. A. Quais as diferenças você percebe entre as famílias retratadas? Que diferença que tem da família, da foto de 1911 e a foto da família de 2019? B. Estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado nessa semana. Pesquise ou converse com seus familiares sobre o que motivou essa nova composição familiar. Veja você que o assunto é o crescimento demográfico, crescimento populacional. Então você pode fazer algumas perguntinhas na sua casa. Vou te dar uma dica. Veja quantos filhos existem na sua casa hoje. Pergunte aos seus pais quantos filhos seus avós tiveram, ou se você convive com seus avós, melhor ainda, pergunte a eles quantos filhos os seus bisavós tiveram. Será que foi havendo mudanças nesse número de filhos por família nas últimas décadas? Que relação tem isso com a fotografia que está apresentada na apostila? Pense bem e escreve, falando com suas palavras, sobre a relação, o que é mostrado nas fotos e sobre o que é vivido, como estão as famílias nos dias atuais. Fácil, fácil. Responda, pontue e vamos para a próxima observação. Agora, nós iremos observar um outro mapa e depois de observar este mapa, você vai responder as atividades de número 4 e número 5. Título do mapa é Brasil, distribuição da população absoluta, 2010. 2010. Vou te dar uma dica. Se você entender que o mapa está um pouco embaçado, difícil de você compreender, visualizar, você pode ir no Google, coloca o título do mapa, o ano do mapa, pesquisa lá no Google Imagens que você vai achar esse mapa numa resolução melhor, mais legível, que vai facilitar muito a sua compreensão, ok? Questão 4. Observe o estado de Minas Gerais e identifique as áreas que apresentam maior concentração populacional. Registre em seu caderno. Você vai nesse mapa, ache lá o contorno que mostre onde está o estado de Minas Gerais, o estado que nós vivemos. E aí você
vai falar sobre a maior concentração populacional. Quer dizer, lugares de Minas Gerais que tem maior quantidade de população vivendo, tem o maior número de habitantes vivendo. E aí você escreve para a sua resposta. 5. Por que existe maior concentração populacional brasileira no litoral e menor na região norte? Pesquise, se possível, converse com seus familiares. Vamos pensar um pouquinho. Litoral, para quem esqueceu o significado da palavra, é aquela parte do país, do Brasil, que está banhada pelo Oceano Atlântico, banhada pelo mar. Litoral é aquela região de praias, mas não só praias, também onde tem os portos, os navios, que faz fronteira com o oceano. Vamos lembrar lá de quando os portugueses chegaram e começaram a colonizar o Brasil. Por onde foram que eles começaram chegando? Eles chegaram pelo litoral? Eles começaram as primeiras cidades onde? Foi na floresta amazônica que começou tudo? Onde no Brasil tem menor população, menor número de população, maior número de população? É na região norte? Lá tem maior ou menor quantidade? E aí você vai falar por que motivo será lá na região norte tem maior população ou é menor população? O que existe na região norte para ter menos pessoas desejando viver lá? Certo? Veja que tem aí algumas linhas reservadas, você escreva, organiza sua resposta, um pequeno texto, pontue, confere tudo, se ficou bem respondido, se ficou respondido com clareza para o seu professor compreender e até a próxima orientação, a próxima oportunidade.